E aí, como vocês estão? É interessante que o ser humano, uma grande parte, gosta muito de ouvir provérbios, os provérbios populares. E foi pensando nisso que eu resolvi trazer alguns provérbios bíblicos para compartilhar com vocês. O rei Salomão, escritor bíblico, inspirado pelo Santo Espírito de Deus, escreveu um dos seus livros, o livro de Provérbios, com 31 capítulos, considerado um livro poético. E ele escreveu as suas poesias, utilizando provérbios. E nós vamos compartilhar, são centenas de provérbios, mas nós vamos compartilhar alguns com vocês e fazer também uma análise, uma pequena análise dos mesmos. Vamos começar com o temor. Provérbios 1, versículo 7, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Os loucos, as pessoas que estão, não é loucos com relação a ter uma doença mental, ter loucura mental. É no sentido aquela pessoa que tem a cerviz dura, que não aceita conselhos, a Bíblia considera de loucos, que não aceita conselho, não aceita instrução, ensino, não aceita proceder, caminhar pela sabedoria. Então eles desprezam a sabedoria, desprezam a instrução e se dão mal. Pois a Bíblia diz que quem teme ao Senhor é sábia, é uma pessoa sábia. Então é interessante nós tomarmos este provérbio como regra de fé, de conduta para nós, sermos tementes ao Senhor. Um segundo provérbio que eu escolhi fala sobre também a sabedoria. Diz: porque o Senhor dá a sabedoria, é Ele que dá. E Ele dá da sua boca, da boca de Deus, vem o conhecimento e o entendimento. Está em Provérbios capítulo 2, versículo 6. Então, quem dá sabedoria ao homem? A mulher. Deus. Tiago, o próprio profeta Tiago, ele diz: quem tem falta de sabedoria, peça ao Senhor Deus, que Ele dará liberalmente, e Ele não lançará no seu rosto, dizendo que você não era pessoa sábia e tal, que Ele te deu um dia e você fez besteira. Não. Ele dá sabedoria e não lança no seu rosto. Ele não reclama depois porque te deu. Mas se você tem falta de sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus entendimento. Você anotou que quando você lê a Bíblia, de qualquer forma, você não entende nada. Mas se você buscar o Espírito Santo de Deus, pedir a Ele que Ele lhe esclareça, que Ele lhe dê entendimento daquilo que você irá ler, você terá interpretação real. Por isso que muita gente que pode ter doutorado, mestrado, doutorado, pós-doutorado, ser uma pessoa muito letrada, mas ele lê a Bíblia, lê a palavra de Deus e não entende quase nada. Ele não pode interpretar, só aquilo que está mesmo bem latente. Por quê? Porque lhe falta o entendimento vindo do Espírito Santo. Então, é um provérbio muito interessante. Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então, se você está com essa dificuldade, peça a Deus que Ele irá lhe proporcionar, lhe dar sabedoria.
Um terceiro provérbio que se encontra em Provérbios capítulo 3, versículo 19 diz: o Senhor com sabedoria fundou a terra e com inteligência ele preparou os céus. Olha, Deus não fez a terra de qualquer forma, ele fez com sabedoria. A Bíblia diz que a sabedoria foi, na verdade, o seu aluno. A sabedoria foi o aluno de Deus. Deus, como professor, a sabedoria acompanhou. Então, Deus, com a ajuda da sabedoria, ele criou a terra. Tudo que estabeleceu, tudo que está na terra, no planeta Terra, Deus fez com sabedoria. E com a sua inteligência, Deus é um Deus inteligente, ele preparou os céus. Então, preparou tudo. Inclusive, até quando o dilúvio veio, ainda não existia chuva sobre a terra. Essa chuva que vem de cima para baixo, né? A chuva que nós conhecemos ainda não tinha caído sobre a terra. Então, por isso que quando Noé pregava que Deus haveria de mandar um dilúvio, as pessoas não acreditavam. E ele, durante 120 anos, pregou a mesma mensagem, chamando as pessoas ao arrependimento, a entrar na arca para serem salvas, e elas não a aceitaram. Elas foram loucas, foram brutas, porque elas não tiveram sabedoria, mas elas também, como não tinham experiência, não teve fé suficiente para acreditar, crer nas palavras daquele homem de Deus. E o dilúvio veio, a chuva caiu, quando ainda não existia, né, nenhum fenômeno atmosférico com relação a como chuva sobre a terra, nesse sentido, chuva. Então, é interessante considerarmos que, por causa do não temor a Deus, né, e da falta de sabedoria dos habitantes da época de Noé, todos eles pereceram. Somente 8 pessoas se salvaram. E o mundo, que hoje nós estamos na casa dos 8 bilhões, nós viemos dessas 8 pessoas, né, de Noé, que foi a família de Noé. O quarto provérbio escolhido, selecionado por nós, fala-se sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então Deus está dizendo, tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque do seu coração procede as saídas da vida. A Bíblia diz também, em outro trecho, que do coração procede a vida e a morte. Tem a saída da vida e a saída da morte. A gente tem que guardar o nosso coração tem que estar limpo espiritualmente, para que não saia morte, não saia desejos de morte, não saia ações de morte, mas sim de vida, porque Deus nos fez para o louvor da sua glória, para que pudéssemos proclamar as grandezas do Senhor. E a Bíblia diz que do nosso coração procede a saída da vida, mas também a saída da morte. Então é necessário a gente guardar o nosso coração contra o mal, contra o pecado, guardar o nosso coração contra as ofensas, guardar o nosso coração contra as contendas, guardar o nosso coração dos maus pensamentos, guardar o nosso coração da falsidade, da hipocrisia, do desamor, guardar o nosso coração de tudo aquilo, das pequenas raposinhas espirituais que estão cada dia tentando nos destruir, que a gente possa guardar o nosso coração disso. Outro provérbio
que nós também selecionamos é o provérbio que se encontra em Provérbios 5, no livro de Provérbios, capítulo 5, versículos 21 e 22. Diz o seguinte: porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e se aplana, e ele aplana todas as carreiras dos caminhos. Então, quanto aos ímpios, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será retido. Então, Deus, porque o Senhor, os caminhos das pessoas, de todos nós, estão diante do Senhor, diante dos olhos dele, porque ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe tudo que passa com você, conhece os seus caminhos, os caminhos seus, os teus caminhos estão diante dele, dos olhos dele, e ele aplana as tuas veredas, né? Nesse caminho seu, as veredas, né? Tudo ali ele aplana. Agora, o que ele diz? Que os ímpios, aqueles que não temem ao Senhor, as suas iniquidades, seus pecados o prendem, e as cordas do seu pecado, eles serão retidos. Então esses ímpios, eles são retidos com as cordas dos seus pecados, e quando morrem, logicamente essa corda do pecado reteve essa pessoa, e muitas vezes uma cerviz dura, coração embrutecido, endurecido, não quis nada com Deus Todo-Poderoso, e ele se perde por causa das suas iniquidades, porque ele ficou preso, ele não se viu livre, ele não foi liberto para uma nova vida. Então é necessário que você enfrente as iniquidades, os pecados. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então Deus nos chama para abandonar essa prática de iniquidade, pois as iniquidades, como cordas, nos prendem, nos retêm, e é muito triste que a nossa vida é curta. A Bíblia diz que a vida de uma pessoa, quando vai 70, 80 anos, na maioria das vezes, e o que passa disso é canseiro e enfado. Então as pessoas já começam a ter as doencinhas, aquelas fraquezas, e vai debilitando depois dos 70, 80, já alguns mais fortes, outros menos, e vai até a morte chegar, né? Isso quando vive bastante. Então, para você ter uma ideia, então, em relação à eternidade, é muito pouco. Então a gente apenas passa aqui uma temporada, uma chuva, né? Então a gente tem que estar preparado para a eternidade. Não é brincadeira a gente viver essa vida tão curta e ficar a eternidade toda longe do Deus que criou o ser humano. Então, outro provérbios que nós escolhemos se encontra em Provérbios 6, do versículo 16 a 19. É interessante. São 6 coisas que Deus detesta, né? E tem uma que Deus abomina. Deus aborrece com 6 coisas, 6 iniquidades destas, e uma 7ª Deus abomina, sente nojo. Vamos ver as 6 coisas, as 6 iniquidades, 6 pecados que Deus aborrece. Ele fica aborrecido com você, comigo. Primeiro pecado, né?
olhos altivos. Deus aborrece com os olhos altivos. Então, todos aqueles que têm os olhos altivos, olhos de vaidade, que se acham, que despreza o outro, que acha que não precisa de ninguém, nem precisa, muitas vezes até acha que não precisa do próprio Deus. Então Deus abomina, aborrece. Outra iniquidade que Deus também aborrece é a língua mentirosa. Nós já falamos, já gravamos um vídeo sobre a mentira. Então Deus abomina a língua mentirosa. A Bíblia diz que a língua, esse pequeno órgão, a língua, é capaz de incendiar o inferno. É como incendeia toda uma cidade, um país, um planeta, através da língua. Então a língua mentirosa é um pecado que Deus aborrece. Por isso que a Bíblia diz que os mentirosos ficarão de fora do céu. Na casa onde Deus está, na sua morada, não entrará nenhum mentiroso, a não ser que se converta e mude de vida, e que a língua deixe de ser a língua mentirosa, mas agora uma língua que edifica, que abençoa, que glorifica a Deus, que fale sempre a verdade. A terceira coisa, ou terceira iniquidade, é aqueles que derramam sangue inocente. Então, aqueles que gostam de brigar nos lugares públicos, em casa, que tira sangue através dos socos, de armas. Então, que Deus abomina essa pessoa que derrama sangue. E sangue é vida, e ninguém, a Deus não deu a ninguém permissão para tirar sangue de qualquer pessoa, seja ela que for. Então Deus abomina esse pecado de violência corporal. Então Deus aborrece. Por isso que a Bíblia diz que ficará de fora também os assassinos, aqueles que tiram sangue inocente, que não se arrependeram dos seus pecados e que estão longe do Senhor, e que, se morrendo nessa prática, ficará longe também da morada do nosso Deus. Quarto coisa ou iniquidade que Deus abomina: coração que maquina pensamentos viciosos. Um coração que maquina pensamentos viciosos, pensamentos maus, ruins, de vícios, de outras coisas más, Deus aborrece. Então é interessante termos bons pensamentos. Pedimos a Deus para não deixar nenhum pensamento de baixa estima, pensamento destrutivos, pensamento de tentar destruir o próximo. Esses pensamentos devemos expulsar. Eles podem, e eles sempre vão querer chegar à nossa mente, e até mesmo a expressão, as palavras como expressão do pensamento. Mas se nós vigiarmos, buscarmos ao Senhor, pedimos ao Espírito Santo para limpar o nosso coração e a nossa mente desses maus pensamentos, nós estaremos tendo agora condições de ter pensamentos de vida e não de morte, pensamentos bons, saudáveis, e não pensamentos doentes. Ou a quinta coisa, ou iniquidade que Deus abomina, é os pés que apressa a correr para o mal. Aquela pessoa apressada que corre para o mal, para dar um golpe nenhum, para comprar e não pagar, para tentar destruir outra pessoa. Então, aquela pessoa que é ligeira
para fazer a maldade, praticar a maldade, Deus a abomina. Devemos ser ligeiros, sim, para o bem, para o bem-estar coletivo, para estar orando por uma pessoa que está necessitando, por estar ajudando, assim, para estar adorando a Deus, mas nunca os nossos pés, os nossos passos, os nossos caminhos correndo, né, em direção ao mal ou praticar o mal. Então, aqueles que correm para o mal, para praticar o mal, para o mal, ou então é convidado para a prática de algo que não é decente, que não é legal. Então você, aquele conselho, aquele mau conselho, alguém chamando você para praticar alguma coisa que não convém, que Deus abomina, você deve dizer não, ainda que a pessoa não goste, ainda que a pessoa, logicamente, fique chateado com você, mas você precisa aprender a dizer não. Não à iniquidade, não ao mal, mas sim a Deus, a verdade que liberta, é Jesus. A sexta coisa, ou a sexta iniquidade que Deus aborrece é a testemunha falsa que profere mentira. Toda testemunha falsa, ela é movida pela mentira. Então Deus, quando a pessoa for testemunha de algo, tem que ser testemunha da verdade, que vai ajudar, que vai esclarecer, que vai trazer luz às trevas, mas nunca ser testemunha falsa e comprada para testemunhar falsamente, mentirosamente contra alguém. A Bíblia diz que não devemos de maneira alguma, até quando alguém lhe pedir, dizendo assim, não é fulano, e a pessoa está ali uma mentira, você não deve dizer sim. Então, naquele momento, você pode estar dizendo não, não é assim. Ou então, pelo menos naquele momento, se você sente que não deve trazer constrangimento àquela pessoa que queria que você afirmasse, você depois não diz nada, feche um pouco a cara e depois converse com ela dizendo que ela queria que você mentisse e que você não jamais vai confirmar qualquer mentira. É interessante a gente fugir da aparência do mal. A Bíblia diz que nós devemos fugir da aparência do mal. E a sétima é aquela coisa que, além de Deus aborrecer, ele abomina, ele tem nojo, que é o que semeia contenda entre os irmãos. Não é qualquer pessoa, né? Não é qualquer que será semeando contendas, levando mexerico, mas você está semeando entre irmãos, pessoas da família, seja família espiritual ou família carnal, né? Sangue. Então, aquela pessoa que semeia contenda entre os irmãos, Deus abomina, porque aquela contenda traz morte, traz brigas, traz confusão, traz tanta coisa ruim, né? Ódio, rancor, falta de perdão, tudo por causa daquela pessoa que semeou contenda. Então Deus, além de aborrecer, ele aborrece e abomina. Agora, outro provérbio que Deus também aborrece, é o temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Provérbios capítulo 10, versículo 27. Quando a pessoa teme ao Senhor, os dias dessas pessoas, os anos aumentam,
Mas aqueles que andam na prática da impiedade, na prostituição e tantas outras, às vezes eles morrem cedo. Como diz, um filho desobediente ao pai e à mãe acaba muitas vezes morrendo cedo. Ele não aceita conselho, ele não aceita disciplina, e aí Deus vem e corta a vida dele sobre a terra. Outro provérbio interessante que Deus abomina, segundo a palavra, é: o caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvido ao conselho é sábio. Provérbios 12:15. O caminho da pessoa tola, ele acha que ele é sábio aos seus próprios olhos. Todo tolo pensa que ele é sábio, que ele é reto, que aquilo ali é reto, que aquilo ali é bom aos seus próprios olhos. Mas a pessoa que não é tola, ela dá ouvido ao conselho, e por isso que ela é sábia e não é tola. Por isso que a Bíblia diz que na multidão dos conselheiros, dos bons conselheiros, aquele que quer o bem, há prosperidade. Então as pessoas, eles prosperam porque ouve os conselhos e faz as ponderações, né? E resolve caminhar pelo bom caminho, e aí ele se dá bem. Outro provérbio interessante está em Provérbios capítulo 13, versículo 4, diz: a alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se encontra. Diz que a alma, os desejos do preguiçoso, e deseja tanta coisa, mas não alcança nada. Não alcança nada o preguiçoso. Porque a Bíblia diz que o preguiçoso, ele manda até Provérbios, fala disso: ó preguiçoso, vai estar com as formigas, vê o exemplo delas. O rei Salomão diz: vai ver o exemplo das formigas, como é que elas executam as suas ações, como é que elas têm, pelo instinto faz tanto, produz tanto, e você que tem a inteligência, o raciocínio, você preguiçoso não deseja muito, fica ali sentado, sem fazer nada, sem se mover para lugar nenhum, e deseja muita coisa, mas não alcança nada. Mas as pessoas diligentes, trabalhadoras, corajosas, né? Elas vão para a luta, trabalham e melhoram de vida, conseguem, né? Às vezes até mesmo com um pequeno salário, pequenos ganhos, mas ela consegue muito, porque ela usa de sabedoria. Outro provérbio que se encontra em Provérbios 14:1 diz: toda mulher sábia edifica a sua casa. Toda mulher sábia edifica a sua casa, edifica o seu lar, porque casa pode ser apenas as paredes, a construção. Lar é os relacionamentos, é as pessoas que convivem com parceiros, né, ali, né, como o esposo, a esposa, que é uma só carne, né, quando é uma só carne. Então essa mulher sábia, ela edifica a sua casa. Mas a mulher louca, a mulher que não é sábia, ela derruba com as suas próprias mãos. Depois vai dizer que foi o inimigo, que foi alguém que fez alguma coisa para ela, né, e tal, para destruir seu lar. Mas é porque ela mesma não usou de sabedoria, usou de tolice, de falta de compromisso com a palavra de Deus, e derrubou o seu lar. Então é necessário que toda mulher que tem uma família, que tem um esposo, tem os filhos, use de sabedoria, seja sábia, sabe, não aos seus próprios olhos, mas aos olhos daquele que o criou. E elas
e essa pessoa, esse lar, será bem feliz. Outro provérbio interessante que eu gosto muito está em Provérbios 15:1. Diz que a resposta, a palavra branda alivia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, quando você usa de sabedoria, a palavra branda, né, que tem meiguice, que tem comprometimento, assim, que pensa no bem da pessoa, você fala com mansidão e o furor ali está enfurecido, tem briga, está confusão, mas você fala com brandura. Ou mesmo você, a pessoa quer discutir com você, mas você fala com brandura, o furor desaparece. Outro provérbio interessante é que a soberba precede a ruína. Então a pessoa que tem soberbia, ele precede, essa soberbia precede a queda. A pessoa é vaidosa, né? E aí essa soberba precede a queda. E a altivez, né, cada falta de humildade no espírito dessa pessoa precede a queda, ela vai cair. Toda vaidosa, toda pessoa vaidosa, muito vaidosa, toda pessoa soberba, ela cai. Ela cai. A gente vê muito. Às vezes a riqueza vai embora, ela perde aquela pompa, as condições, a fama e tudo, como diz, vai para o brejo, como diz, né, o ditado popular, vai para o brejo, quer dizer, por causa de falta de sabedoria, falta de humildade, falta de simplicidade, respeito, então essa pessoa cai. Outro provérbio interessante, provérbio 18:21 diz: a morte e a vida estão, você ama, né? Por exemplo, se você, a morte e a vida estão no poder da língua. E se você usa a língua com sabedoria, né? Com sabedoria, você vai comer do seu fruto, você vai, ou então também qualquer jeito, aquele que faz maldade comerá do seu fruto, porque ele às vezes semeia vento, vai colher tempestade. Deus não deixa impune nada que a nossa língua proferir contra as pessoas, aquilo fizermos qualquer mal. Então o poder da vida ou da morte está na língua. Então você pode gerar vida ou morte através da língua. Você quer o quê? Deseja gerar vida ou deseja gerar morte? Tudo é pela língua. Você abençoa ou amaldiçoa alguém? É pela língua. Então a língua é um órgão que a gente tem que controlar. A Bíblia diz que se uma pessoa conseguir controlar a língua, ele torna perfeito. Porque é difícil. Mesmo a pessoa tentando, procurando servir a Deus de forma piamente e tal, mas ainda vai ter dificuldades com a língua. Então a nossa língua é um órgão que a gente precisa o tempo todo estar procurando guardar do mal, porque é terrível. Outro provérbio interessante é com relação ao pai e a mãe. Provérbios 20, capítulo 20, versículo 20, diz que o que a seu pai ou a sua mãe amaldiçoar, apagar-se-lhe a sua lâmpada e ficará em trevas densas. Então, segundo a palavra de Deus, a maldição proferida de um pai, que é uma autoridade, e de uma mãe, que é autoridade no lar, né? Se proferir contra um filho, contra uma filha, aquilo vai apegar aquela pessoa, e a sua lâmpada vai se apagar, e aquela pessoa vai ficar em trevas. Então por isso que às vezes a gente ouve mães falando assim: você vai casar e tal, mas você vai chorar lágrimas de sangue, vai acontecer isso, e depois a gente vê aquelas pessoas passando por todas aquelas dificuldades, aqueles filhos, porque a mãe lançou maldição
E a Bíblia diz que a maldição de pai e de mãe tem força, tem poder. Então é necessário que nós, pais, não amaldiçoemos nossos filhos de maneira alguma. Em qualquer situação, seja a dificuldade que tiver, devemos frear nossa língua e abençoar os nossos filhos e não amaldiçoá-los. Estamos chegando ao fim. Vamos para mais um provérbio. Provérbios 24:3 diz: com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. O seu lar pode ser edificado, sim, pela sabedoria. Se você tiver sabedoria, você edifica seu lar. E com sua inteligência, esse lar se firma, fica bem. Você tem que usar duas categorias básicas para o bem do seu lar, da sua família: a sabedoria e a inteligência. Se não tiver essas duas coisas ao mesmo tempo, um lar não se firma, o lar não prospera, o casamento não fica firme, né? Até que a morte o separe, se não houver sabedoria e inteligência do casal, ou pelo menos que um esteja tentando, para conseguir depois, quem sabe, que toda família preze a sabedoria e a inteligência. Outro provérbio interessante está em Provérbios 26, versículo 2. Diz: como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa nunca virá. Por exemplo, aí diz, é um exemplo: como o pássaro no seu vaguear, no seu caminho, na sua rota, como a andorinha no seu voo, assim também a maldição sem causa não virá. Toda maldição tem uma causa, alguém tem uma brecha. Aquela maldição não é do nada, não é do nada, não vem do nada, tem uma causa. Assim como o pássaro faz o seu voo, se vagueia, a andorinha faz o seu voo, assim também é a maldição, vem por causa de uma causa. Fechando, ainda temos um outro provérbio, em Provérbios 29:5 diz: o homem que lisonjeia a seu próximo arma uma rede aos seus passos. Então aquela pessoa que bajula, lisonjeia alguém, é perigosa. Que as pessoas chamam até, dá um nome assim pejorativo, né? Que essa pessoa que faz, e porque ela pode estar armando uma rede. Ela, através da bajulação e tal, ela pode entrar na intimidade dessa pessoa, conhecer, né, os mistérios da vida dessa pessoa, as fraquezas, as forças, e aí ela pode depois derrubá-la, armar uma rede, porque ela não era amiga, ela não era uma pessoa amiga, queria o bem, ela era uma pessoa que lisonjeia, uma pessoa que gosta de bajular. Então os bajuladores, é perigoso, a sua ação é perigosa na vida de qualquer pessoa, inclusive naqueles que estão como autoridades. Então é interessante considerar isso. E o último, chegamos ao último ditado popular que diz que a mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede o de rubis. Então uma esposa virtuosa, uma mulher para você casar, é difícil de achar, mas você achando, o valor dela excede o de joias finas como rubis e ouro, excede. Então é interessante a gente pensar sempre, não é a questão da riqueza, da beleza física, ou então se a pessoa tem doutorado, tem pós-doutorado, ensina, é cientista, é isso, é aquilo, tem fazendas, muita terra, muitos apartamentos.
Isto pode ser importante para muitas pessoas, mas o que se espera é que essa pessoa, o maior valor dela é ser virtuosa, de virtudes, e que ela seja louvada diante de todas as pessoas, inclusive dos homens, dos amigos dessa pessoa, dizendo das excelentes qualidades da sua esposa. Então aqui nós fizemos um passeio por alguns provérbios bíblicos. Espero que você possa pensar em todos aqueles que nós aqui compartilhamos, que você possa colocar em evidência, em ação na sua vida, provérbios que fará de você uma pessoa feliz, uma pessoa muito abençoada, uma pessoa que os outros enxerguem Deus nas suas ações e que venha contribuir para o bem-estar de todos. Que Deus possa te abençoar. E se você gostou desse vídeo, vai lá, dá um like. Se você ainda não é a pessoa que se inscreveu, se inscreva no canal, assista outros vídeos, faça seus comentários para que faça uma indicação de vídeos, para a gente estar produzindo. Que você tenha um dia feliz e que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.